reinar antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas e a terra seca. Foi Ele quem criou o universo, que criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele que criou o céu dos céus, fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele que criou o universo, que criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Todo poder pertence a Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele despiu da sua glória aqui. Na terra habitou entre nós, veio para dar vida em abundância, sendo verdade e luz. Consumou o plano de amor, entregou sua vida na cruz. Derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele despiu da sua glória aqui. Na terra habitou entre nós. Veio para dar vida em abundância,
sendo verdade e luz. Consumou o plano de amor, entregou sua vida na cruz, derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou, todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Salve, Senhor, com a paz do Senhor, vou estar lendo Tiago 1, verso 2 até o 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra e paciência. Tem, porém, paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem faltar alguma coisa. Aqui a palavra do Senhor está falando, né? Tiago, né? Meus irmãos, tende grande gozo quando caírem em várias tentações. Sabemos que a prova da vossa fé obra paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar alguma coisa. E se alguém de vós faltar de sabedoria, peça a Deus, que lhe todos literalmente e não lança em rosto se lhe a dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque a dúvida é semente é como a onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada em uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O Senhor, alguma coisa do Senhor, o homem do coração nobre e constante em todos os seus caminhos, mas se gloria seu irmão abatido na sua exaltação. Aí no 16, no 12 fala, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a vossa coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido os que amam, né? Aqui a palavra do Senhor está falando, pode, né? Está falando que quando a gente fazer a obra do Senhor, fazer com amor, né? Com paciência, fazer, né? Com fé também, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Né? E a minha Bíblia fala assim, acerca das provas e as tentações. Tiago 1, verso 2 até o 4. E o 3 fala, sabendo que a prova da vossa fé é obra e paciência, né? E o 5 fala, se algum de vós faltar de sabedoria, peça a Deus, que todos, literalmente, que não lance seu rosto, que se lhe será dado. Né? A gente, né, tem que pedir sabedoria ao Senhor, né? Discernimento. Né? Deus quer que a gente trabalhe na obra dele com fé, né? E o 8 fala, o coração do homem sobre é inconstante,
em todos os teus caminhos, mas gloria-se o irmão abatido na sua exaltação. O rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai formosa, aparecia seu aspecto perece, assim se murchará também o rico em seus caminhos. Né? O 12 fala, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido os que amam, né? E aí em 16 fala, irmãos, não errei, irmãos meus, não erreis meus amados irmãos, né? 16 fala, né? Pra gente não errar, né? E aqui o Senhor está nos alertando, né? Pra gente fazer a obra dele com amor, né? Mas aí no 14 fala, cada um tem tentado quando atraído, enganando pelas suas próprias consciências. Depois de havendo isso com suficiência, cometido dá à luz ao pecado, para que sendo consumado gera a morte. Né? Aí no 16 fala, não erreis, meus amados irmãos, porque toda boa dádiva é de todo o dom perfeito que vem do alto, descendo do Pai das luzes, enquanto que não há mudança nem sombra de variações. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fossemos como as primícias das suas criaturas. E em Coríntios, 2 Coríntios 4:8 fala, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. O 4:9 fala, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Né? E aqui o Tiago, aqui na palavra de Deus, Tiago está falando, né? Para a gente trabalhar na obra do Senhor, né? Com paciência, né? E falar somente a verdade, né? E Deus quer que a gente pregue a verdade, né? Prega a palavra do Senhor com a verdade, né? E muitos, né, têm enganado, né, o povo de Deus, falando mais da carne que do Espírito, né? E Deus não tem se agradado, né, daqueles que falam só para o seu ego, né? Mas Deus quer que a gente fale a verdade, falar sobre arrependimento, sobre os pecados, como purificar, né, a nossa vida diante do Senhor, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, né? E 1 Pedro 5:3 fala, se está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Se está alguém alegre, cante louvores. Né? Aqui, 1 Pedro fala, né? Se está alguém vós sofrendo, faça oração. Né? E Deus, né, que a gente intercede um pelos outros, né? Orar para aqueles, né, que estão sofrendo, aqueles que estão passando momentos de angústia, outros, né? Tem muitos, né, que estão atribulados, né, na alma, no espírito. Então a gente tem que orar para aqueles, né, que estão necessitados. Né? E em 1 Pedro 5:13 fala, se está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Se está alguém alegre, cante louvores. Né? E aqui a palavra do Senhor nos ensina, né? Para a gente adorar o Senhor, mesmo, né, que estamos alegres, cantar louvores, que se está sofrendo, faça oração, vai orar. É tempo, né, de orar sem cessar, né? Jesus está às portas, né? Jesus está às portas e Deus quer o povo dele, né? Na obra, né? Trabalhando na presença dele. Quer que a gente seja verdadeiro, né? Nós temos que ser verdadeiro na obra do Senhor, né? E, e Deus, né, tá falando conosco, né? Acerca de provas
e tentações. Jesus foi tentado no deserto, né? O inimigo fez de tudo ali, né? Tentou Jesus 2 vezes, mas ele foi repreendido, né? Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor. Mateus 4 fala da tentação de Jesus. Então a gente, né, tem que buscar o Senhor, né? Buscar o Senhor quanto é tempo, né? Que vamos tirar um tempinho para meditar a palavra do Senhor. Vamos pedir, Senhor, sabedoria para a gente entender mais a palavra, né? Entender a palavra do Senhor, né? Nós vamos ser perseguidos, nós somos caluniados, porque nós somos servos do Senhor, né? E o Senhor, né, tem, né, nos orientado, né? Em Tiago, no Provérbios 4:27 fala: não decline nem para a direita nem para a esquerda, retire o teu pé do mal, né? Vamos sair daquilo que nos faz mal, né? Aquilo que não agrada o Senhor, né? Vamos fugir da aparência do mal, né? A palavra do Senhor fala: não decline nem para a direita nem para a esquerda, retire o teu pé do mal, né? E Deus quer a gente, né, na presença dele. A gente somos provados, tentados para Deus, né, para ver aonde vai a nossa fé, aonde vai a nossa força de vontade de buscar o Senhor, né? Às vezes Deus permite a gente passar um momento difícil para saber que Ele é Deus na nossa vida, né? E Deus, né, Deus Todo-Poderoso, Ele nos ama, Ele nos corrige, né? E Deus sempre está nos corrigindo, né? E Deus sempre está nos orientando, né? E Deus tem falado conosco através da palavra, né? Em Eclesiastes 3 fala: tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todos os propósitos debaixo do céu, né? Tudo tem o seu tempo, né, determinado. E Eclesiastes 5 fala: guarda o teu pé quando entrares e ouvir na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe que fazem mal, né? Então aqui Deus fala conosco, né? Quando a gente entrar na casa do Senhor, né? Guardar o nosso pé na casa do Senhor, porque a casa do Senhor é santo, é santidade, né? A casa do Senhor é lugar de santidade, é casa de oração. E Deus fala para a gente fazer a obra dele com amor, né? Com paciência, né? E Deus, né, nos prova, né? E o 14 fala: mas cada um é tentado quando é atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a consciência concedido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Aí no 16 fala: não erreis, meus amados irmãos. Né? No 16 fala: não os erreis, meus amados irmãos. Aqui a palavra do Senhor está falando. Tiago nos alertando para a gente não errar, né? Então vamos consertar, vamos, né, colocar nossa vida diante de Deus. Essa palavra falou comigo. Eu creio que vai falar do coração de cada um dos irmãos, né, que a gente possa, né, buscar o Senhor de todo o coração. Eclesiastes 119, verso 10. De todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus caminhos, dos teus mandamentos, né? De todo o coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Eclesiastes 119, verso 10, que fala, né? E a palavra do Senhor fala: não errei, meus amados irmãos. Tiago 1,16, né? Então vamos buscar o Senhor com o teu tempo, vamos, né, meditar, né, na palavra de Deus, né? Vamos, né, buscar o Senhor com o teu tempo, né? Não só na igreja, mas em casa também, tirar um tempinho para buscar a presença do Senhor, né? E o Senhor, né, tem visto, né, nosso clamor, né? Tem visto, né, o coração de cada um dos irmãos. Deus conhece, né, nosso deitar, nosso levantar, né? Que essa palavra possa falar em cada coração dos
dos irmãos, que o Senhor Jesus possa falar mais e mais, né? Toda a honra, toda a glória para o Senhor, né? Toda a honra, toda a glória do Senhor, né? E, e o 3 fala, sabendo que a prova da vossa fé, obra é a paciência. Tenha, porém, paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeito e complexo, sem faltar em coisa alguma, né? Que essa palavra possa falar em cada coração dos irmãos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai Santo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, ouvindo a nossa irmã Elisângela falar, nós podemos ver o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor nos dá o livramento. E querendo o Senhor nos ajudar, quem poderá impedir, não é mesmo? Eu creio, Pai, que de alma e de coração essa palavra irá chegar a muitos, a quem o Senhor espera um dia encontrar nos seus braços, Senhor. Aleluia. Por isso eu te peço, ó Deus Pai eterno, continua dando sabedoria à nossa princesa, Senhor, para que ela possa continuar fazendo o trabalho para o Senhor, fazendo o que era a tua vontade. E nessa semana das meninas dos olhos de Deus, possamos, ó Pai eterno, agradecer por cada vida que estão se apresentando na tua presença, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus, continue abençoando a irmã Elisângela, afastando dela tudo aquilo que não vem de ti e abençoando para que ela possa conhecer cada dia mais um pouco da tua palavra e nos ajudar através dela a conhecê-lo também. Eu te peço, Senhor, que no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa tocar no coração dos internautas, os quais estão entrando por acaso aqui no nosso canal. Que o Senhor possa tocar no coração deles para que eles possam ouvir a tua palavra e fazer um concerto com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quero aqui agradecer a nossa irmã Elisângela por essa palavra que se encontra em Tiago, capítulo 1, os versos do 2 ao 4. E agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja no meio de todos vós. Amém e amém. Deus seja eternamente louvado, em nome de Jesus. Amém